Almas queridas, Jesus nos abençoe e que possamos criar em nossa intimidade as condições ideais para que as bênçãos de Jesus nos penetrem, dando sequência aos nossos estudos bíblicos. Hoje, Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículos 53 a 65. Jesus perante o Sinédrio. Leio e depois, com singeleza e objetividade, comento. Elevaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram conformes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer: eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era conforme. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, Filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando seus vestidos, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza.
e os servidores davam-lhe bofetadas. Queridas irmãs, queridos irmãos, este é o texto impactante, comovente, dos 3 julgamentos arbitrários a que submeteriam Jesus. Este era o primeiro deles. Como já dito, julgamento arbitrário, injusto, sem uma prova contundente, sem uma defesa sequer. Mas vamos agora, versículo a versículo, despretensiosamente. Versículo 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos, e os escribas. Ainda hoje é assim. Adversários políticos, adversários religiosos, quando convém, reúnem-se no mesmo propósito. E é o que vemos aqui. Os principais, os sacerdotes, os anciãos, os escribas, calaram todas as divergências doutrinárias, políticas, econômicas, sociais, culturais, as tradições, e mancomunaram-se, aliaram-se com o propósito deliberado de matar Jesus. Como podemos perceber em todo o texto, antes mesmo da instauração do processo, Jesus já estava condenado. Nos processos humanos, a sentença é sempre a última peça mais importante. Depois pode vir o recurso, mas após o recurso, outra sentença, confirmando a anterior ou reformando-a parcial ou totalmente. Aqui vemos que a sentença de morte já estava traçada. O processo era apenas uma farsa, uma aparência de legalidade, para justamente legalizar a intenção deles todos, que era a de matar o Mestre. Versículo 54. E Pedro o seguiu de longe. E Pedro o seguiu de longe. Em nenhum momento aqui vamos criticar o amoroso amigo de Jesus, o dedicado discípulo de Jesus, e depois o dedicado apóstolo de Jesus, Simão Pedro. Pedro, como consta do texto, seguiu-o de longe. O que aconteceu com Pedro? Deixou de amar o Mestre? Não. Deixou de amar o Evangelho? Não. Pedro deixou-se dominar por um dos sentimentos mais fortes que
conhecemos: o medo. Pedro deixou-se impactar, dominar pelo medo. O medo deixou-o passivo, à distância, receoso. E no versículo 54 ainda consta que Pedro o seguiu de longe, ficou entre os servidores, no pátio, aquentando-se ao lume. Tudo indica que era uma noite fria. E talvez este frio não fosse somente o natural, dada a estação do ano, mas talvez este frio estivesse também nos corações e nas almas. Que estas reflexões todas sirvam para nós, porque o Evangelho foi, é e sempre será atual e aplicável a todas as vidas. Nos versículos 55, 56 e 7, já vemos que os principais, os sacerdotes, buscavam algum testemunho para o matar. Já antecipei esta reflexão. Eles estavam com a intenção deliberada e buscavam não qualquer testemunha, eles queriam testemunhas fabricadas, as testemunhas que conviessem aos propósitos deles. As melhores testemunhas seriam aquelas que melhor servissem aos fins visados, ainda que falsas, desde que atingissem o objetivo. Vamos para os versículos 60 e 61. No versículo 60, o sumo sacerdote lhe faz duas perguntas. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo, em relação aos testemunhos falsos que foram apresentados: nada respondes? Que testificam estes contra ti? 61. Mas ele calou-se e nada respondeu. Emociono-me imaginando a cena. Uma acusação falsa contra uma pessoa sabidamente inocente, e no entanto o Cristo se cala, nada responde. Mais adiante, no entanto, o sumo sacerdote lhe fará outra pergunta, e ele não se cala. Vamos à pergunta e à resposta do mestre nos versículos 61 e 62. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, Filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Porque Jesus silenciou
em relação às duas primeiras perguntas. E por que Jesus se deu ao trabalho de responder à terceira pergunta? Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, está algo extraordinário, notável, impressionante, como aliás tudo em Jesus é impressionante, é notável, é extraordinário. Jesus se calou quando a acusação era formulada contra a pessoa dele. Ele, enquanto na sua personalidade humana, não se defendeu. Acusaram Jesus de crimes que ele não havia cometido. E ele não se defendeu a si mesmo. Ele era inocente. E a aprovação da sua consciência, a consciência do dever cumprido, a convicção de sua fidelidade a Deus lhe bastavam. A tranquilidade. Não havia necessidade de o mestre defender-se, sabendo-se ele inocente, sabendo-se ele fiel ao Pai, fiel à missão que o trouxera à terra. Que isto também nos sirva de advertência. Não percamos tempo com os que nos injuriam, não percamos tempo com os que nos caluniam, não percamos tempo com os que nos perseguem. Mas quando o sumo sacerdote, versículo 61, lhe pergunta: és tu o Cristo, Filho do Deus bendito? Agora, o sumo sacerdote não está se dirigindo à personalidade de Jesus, mas está se dirigindo, se referindo ao ser eterno, ao Cristo de Deus. E agora o Cristo não podia calar-se, porque o seu silêncio poderia caracterizar uma omissão, uma negligência, uma fuga à verdade. Enquanto acusavam-no na personalidade humana, ele não se defendeu. Mas quando lhe perguntaram: és tu o Cristo? Eu o sou. Ele afirma a verdade, porque ali ele não estava defendendo a personalidade humana na figura de Jesus. Ele estava defendendo a verdade divina. Ele estava defendendo o Pai. Ele estava defendendo o Evangelho. Ele não poderia deixar dúvida alguma sobre quem ele era, sobre quem ele é. E ele responde, alto e bom som: eu o sou. E ele é conhecido na história por essa expressão: eu sou. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho para a verdade e a vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a água viva. Antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou. E ele não foge à verdade. Silêncio quando se trata
da defesa pessoal. E a resposta digna, corajosa, independente, forte, quando se tratar da defesa da causa que abraçamos. Sem medo das convenções, das conveniências, dos imediatistas, dos utilitaristas. Aconteça o que acontecer, nós confessaremos a causa que amamos, nós confessaremos a causa que abraçamos. E ele é então condenado, baseada a condenação na sua confissão, como se a sua confissão fosse a confissão de um crime, e como se somente a confissão de qualquer réu bastasse para prolatar uma sentença condenatória e ainda de morte. E recebeu cusparadas, bofetadas, socos, humilhação, escárnio, opróbrio. E aí ele a tudo suportou, pela causa, pelo Pai e por nós. Que bom quando sofrermos esta ou aquela perseguição, esta ou aquela humilhação, sabendo-nos inocentes e trabalhando em prol de uma causa nobre, de uma causa justa. E como eu não tenho nada de mim para oferecer, eu trago uma página de Emmanuel, o quinto evangelista, psicografada pelo imortal Francisco Cândido Xavier, o fracasso de Pedro, que é, ou pode ser, a qualquer momento, o nosso fracasso. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim, como consta em Mateus 26, 58. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil nesse particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho
prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Que o Senhor a todos e sempre nos abençoe. Gratidão profunda